Deixa eu só dar uma introdução antes de começar aqui nos temas principais. Uma foi a declaração do Lula em relação ao déficit público. Muita gente querendo saber o que aconteceu, se mudou o déficit, se mudou... Não mudou nada. O que o Fernando Haddad tinha colocado era a meta de zerar o déficit com uma margem de 0,25%. E o que o Lula colocou é que 0,25% não vai alterar. Vamos pegar por parte aqui. Primeiro, quem fala em rombo, quem fala em gastança, os jornais têm feito, o Estadão principalmente, é de uma ignorância atroz, atroz. A situação fiscal no Brasil é muito menor do que na maioria absoluta dos países industrializados. Esse é o primeiro ponto. Então, digamos, quando você fala... Um segundo ponto, aí, isso aí, vou abordar amanhã na minha coluna, é essa confusão que fazem aí com investimento e gasto. A contabilidade ela tem que refletir o mundo real, as contas reais. Eu lembro lá atrás, bem lá no final dos anos 80, quando o Trevisan foi secretário de estatais, ele falava uma coisa óbvia. Ele fala o seguinte: se o governo não recapeia uma estrada hoje, aí ele cria um passivo futuro, que alguém lá na frente vai ter que recapear gastando muito mais. Então, é por isso que, na contabilidade das empresas, você tem a depreciação. A depreciação é justamente isso. Se eu tenho uma máquina, se eu não faço nada para melhorar a máquina, então, se ela tem 10 anos de duração, a cada ano, 10% de depreciação. No setor público não existe isso e nem para investimento. Investimento não é despesa. Por quê? Se eu faço um investimento hoje numa empresa, eu espero que essa empresa dê um retorno que permita pagar o investimento. Então, não é despesa. Não é despesa. Você pega o BNDES, por exemplo. O BNDES, fizeram o BNDES, disseram que as taxas do BNDES, que eram abaixo da Selic, representavam um subsídio. Como coisa que a taxa fora do normal não fosse a da Selic. Então, obrigaram o BNDES a devolver uma dinheirama para o Tesouro. O BNDES está com as pernas quebradas aí. Só que o que acontece é o seguinte: se o BNDES, por exemplo, vamos até imaginar que a conta correta é essa aí. Então, o BNDES empresta abaixo da Selic. Então, vamos suponhamos. Então, cria um déficit. Esse empréstimo do BNDES é para uma empresa ser levantada, é para aumentar a produção da economia, aumentar a produtividade da economia. Essa empresa vai gerar fornecedores, vai contratar funcionários assim como os fornecedores. A produção dela ela vai pagar IPI, vai pagar ICMS assim como os seus fornecedores. Então, se você for fazer a conta inteira, e, além de tudo, vai permitir aquilo que deve ser a base de toda a política econômica, que é o desenvolvimento. Então, se você faz a conta correta, não tem subsídio de BNDES. Como não tem, se você faz um investimento numa estrada, o que acontece? Melhora a produtividade, você permite ampliar a produção para aquela estrada, tem um conjunto de economia para o setor privado em termos de transporte e tudo. Tudo isso é jogado na conta de despesa. Por quê? Porque a ideia é criar o terrorismo, é gastança, porque criando o terrorismo, o governo fica amarrado e, se ele quiser investir, ele tem duas alternativas: ou vende as estatais a preço de banana, que nem for vendido, ou aumenta os juros. E daí você pega os juros, que é coisa inútil, você entrega os juros. Se você, por exemplo, você tem, digamos, 1 bilhão, você aplica numa obra, você emprega, você melhora a produtividade da economia. Não, eu tenho 1 bilhão, eu vou aplicar em juros, títulos do Tesouro. Só serve para enriquecer investidores. Então, tem tudo isso aí. O Haddad, qual foi o problema do Lula nesse período com a estratégia Haddad? A estratégia Haddad era o seguinte: o Lula estava cercado de todos os lados, era índio, comancheiro, Apache, Siux, o Lira na Câmara, o Senado agora, as Forças Armadas, o bolsonarismo que não está morto, o mercado. Então, vamos contemporizar, por enquanto, até o Lula ganhar força. Só que essa contemporização enfraqueceu o Lula. Esse que é o ponto, porque o Lula, primeiro, em parte por conta aí das dores na coluna, aí, que ele sentiu que devia ser uma coisa
terrível mesmo. Mas ele foi perdendo, ele foi para a defensiva. Então, tudo que o Arthur Lira faz, ele cede. Tudo que o mercado quer, ele cede. Então, ele foi perdendo substância. Nós criticamos aqui duas coisas. Uma foi essa questão de parecer que ele tinha voltado para o governo sem vontade, que ele depois deu uma entrevista explicando que eram as dores na coluna. E o segundo, essa submissão é maluca aí é o mercado. Só que qual é o caminho para acabar com essa história de ficar discutindo déficit público e mudar e virar o disco? É parar de falar. Em vez de parar de falar, ele bateu e expôs o Haddad. Expôs o Haddad, expôs todo mundo que defendeu aí calabouço, o arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal nesse período. Então tem que ser algo gradativo, e o Lula tem que vir para o segundo tempo do jogo, ele tem que vir com uma utopia, tem que vir com um projeto de país, mobilizador, não é essa história de junta setor A, B ou C, ver o que pode mudar de lei aqui, de burocracia, que não, a mobilização é outra coisa. A gente estende em outro programa aqui essa. Então, digamos, ele tem que vir com a mobilização, tem que ir para segundo plano essa questão aí de discutir déficit. O Haddad tem toda a razão quando ele fala nos furos que tem aí, em todas as. Você pega, por exemplo, a Ambev, ela traz um xarope lá da Amazônia que tem um baita de um subsídio. O subsídio, o que ela faz? Ela pega o subsídio e desconta do ICMS de São Paulo, aqui quando ela vende para São Paulo. É indecente isso aí. Então, a Haddad tem toda a razão, a estratégia do déficit zero era justamente para permitir ganhar força política para isso, mas isso não pode ser bandeira de governo. A bandeira de governo é muito mais. O Brasil ele se desmanchou nesse período. Então, um processo de baixo autoestima aqui, terrível por conta de Lava Jato, por conta de tudo que ocorreu na classe política, por conta dessa herança maldita aí do Centrão dominando a política, Campos Neto dominando o Banco Central, mas tem que ter estratégia e estratégia de mobilização. O Brasil tem o know-how das conferências nacionais, do conselhão, dos conselhos de participação, das federações de indústria, das cooperativas, dos movimentos sem terra, tudo isso, dos bancos públicos, tudo isso tem que ser utilizado numa estratégia ampla de mobilização.